Eleições 2022. Os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas do Republicanos, participaram do primeiro debate de TV na noite desta segunda-feira. A repórter Nani Cox acompanhou. Os candidatos do Republicanos, Tarcísio de Freitas, e do PT, Fernando Haddad, nacionalizaram o debate do segundo turno e repetiram propostas para o estado de São Paulo. Logo no início, os adversários foram questionados sobre a redução do ICMS de produtos essenciais, como os combustíveis. O primeiro a responder foi Tarcísio, que atrelou a queda do imposto ao presidente Jair Bolsonaro. Essa redução do ICMS foi uma briga comprada pelo presidente Bolsonaro, era para aliviar o cidadão, para aliviar o produtor. Teve efeito porque a gente percebe a inflação já reduzindo, e reduzindo de forma significativa. As previsões já dão conta que a inflação deve terminar o ano de 2022 na casa dos 5,5%, 5,8%, o que representa uma inflação menor do que Estados Unidos, países da zona do euro e Reino Unido. E o que isso significa para quem está nos assistindo? Significa que a comida vai chegar mais barata na mesa. Já Fernando Haddad afirmou que o corte no tributo foi uma medida eleitoreira. Na verdade, depois de 4 anos espoliando os consumidores brasileiros com aumentos sucessivos da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, por desespero, o governo Bolsonaro, às vésperas da eleição, resolve fazer caridade com o chapéu alheio. Tomou dinheiro dos governadores para baixar, durante as eleições, o preço do combustível. Prometeu ao Congresso que reporia esse dinheiro e vetou o dispositivo que previa a reposição. E agora o Congresso vai derrubar o veto do Bolsonaro, porque a promessa foi reduzir o imposto, mas sem prejudicar a saúde e a educação, que recebe a maior parte da arrecadação de ICMS. Este foi o primeiro debate do segundo turno das eleições para o Palácio dos Bandeirantes. Em 2 blocos, os candidatos tiveram 15 minutos para usar como quisessem, inclusive para se movimentar pelo estúdio. Tarcísio relembrou uma polêmica declaração de Lula sobre policiais e questionou Haddad sobre temas sensíveis. Eu queria começar falando sobre segurança pública e comentando uma frase infeliz do candidato Lula, que ele diz: Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Eu acho triste que o ex-presidente veja aqueles que arriscam sua vida diariamente dessa forma, aqueles que vestem farda para nos defender. Fernando Haddad fugiu da pergunta e contestou a proposta de Tarcísio de remover as câmeras dos uniformes dos PMs. O petista ainda usou o tempo para criticar a gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Olha, o presidente Lula já se desculpou por essa frase e explicou que o que ele quis dizer, na verdade, é que o Bolsonaro não gosta de gente porque gosta de milícia. Ele queria usar a palavra milícia e não polícia. E se desculpou no dia seguinte, porque uma característica do presidente Lula é voltar atrás quando, por acaso, ele cometeu um erro, como foi o caso. Se desculpou, o que não acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro não se desculpa. O Bolsonaro, por exemplo, fez pouco caso de quase 700 mil pessoas que morreram. Soluçava, imitando a falta de ar de pessoas que estavam em leito de UTI. Tarcísio de Freitas saiu em defesa de Bolsonaro e fez um aceno aos policiais. A gente quer devolver a cidade para o cidadão. Isso é fundamental e não tem progresso se não houver ordem. Para ter progresso, tem que ter ordem, e a gente vai trazer a ordem de volta. A era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar. Haddad reagiu, dizendo que o adversário não investiu em infraestrutura na área de educação e saúde quando era ministro. O que o Bolsonaro e o Dória fizeram? Nada a respeito. Mantiveram a infraestrutura, e você fala de infraestrutura como se infraestrutura fosse asfalto. Infraestrutura é hospital dia, é UPA, é UBS, é CEL, é escola, é Instituto Federal. É isso que é universidade. Isso tudo é infraestrutura de cultura, de lazer. O candidato do Republicanos rebateu com propostas para a área e fez duras críticas à gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Concordo com você, infraestrutura realmente, a saúde, a educação, mas quando ela acontece, quando ela é de verdade, porque não adianta dizer
que eu vou fazer isso 70 hospitais dias, porque quando você foi prefeito, de cada 10 metas para a saúde, você só entregou uma. Você prometeu inaugurar o Hospital de Parelheiros, Brasilândia, da Vila Matilde e não entregou. Você prometeu trabalhar na saúde mental, fazer 30 centros de atendimento, de atenção psicossocial e não entregou. Na resposta, Haddad ironizou a origem de Tarcísio, por não ser paulista. Você vem falar de remédio, Tarcísio. Pelo amor de Deus, vocês cortaram farmácia popular. Ninguém mais acha remédio no posto de saúde. Pergunta para o paulistano se faltavam os remédios que faltam hoje no posto de saúde. Você não manda mais, o farmácia popular acabou. Aliás, acabou o farmácia popular, acabou Minha Casa Minha Vida. A merenda escolar que está no seu plano de governo, você vai falar que vai melhorar a merenda escolar? Você está sabendo o que as crianças estão comendo na escola hoje? É suco e bolacha. Ou biscoito, como vocês chamam lá no Rio de Janeiro. Fernando Haddad voltou a falar da atuação do ex-ministro no governo federal e relembrou o chamado orçamento secreto. Tarcísio, confesse aqui, o que está acontecendo com o seu orçamento na infraestrutura? O que é decisão sua executar e o que é decisão do relator? Você é o ministro. Eu, quando era ministro, eu defini o meu orçamento ouvindo a sociedade, participativamente. Eu não ouvi o relator, eu ouvi a sociedade. O que vocês precisam? Tarcísio de Freitas reagiu. A gente teve uma execução de 99% do orçamento. Aliás, ao contrário da sua gestão na prefeitura, como eu falei, nos 2 anos e meio, primeiros da sua gestão na prefeitura, para recurso da saúde, você só usou 6,5% daquilo que estava destinado. Ou seja, baixa eficiência no gasto. E se você tem baixa eficiência no gasto no começo da gestão, você vai ter falta de qualidade de gasto no final da gestão, muito provavelmente. A questão da emenda do relator foi decidida pelo Congresso, que hoje tem mais autonomia para definir a despesa. E eu tenho certeza que ela vai demandar ajuste, porque o próprio Congresso não está satisfeito com ela. O debate desta segunda-feira foi promovido pela Band. O próximo encontro entre os dois candidatos ao governo de São Paulo está previsto para sexta-feira. O Roberto Malta, a princípio, o que achou do formato? Gostou dos candidatos poderem andar pelo estúdio? Eles se questionaram, os assuntos foram pertinentes para o eleitor e era inevitável as comparações no âmbito nacional? Eu achei o formato interessante, acho que a possibilidade dos candidatos andarem dá uma dinâmica melhor ao debate. O Haddad tem claramente muito tempo de estrada, ele é muito habilidoso no uso da dialética esquerdista, que consiste basicamente em vender uma utopia e negar a realidade. É basicamente prometer que dessa vez vai funcionar o que nunca funcionou antes. É um pensamento que insiste em reivindicar, e a gente vê isso toda hora, o monopólio da virtude e da verdade. O Tarcísio enfrenta esse adversário com o currículo dele. É um currículo sólido, com realizações concretas. E essa é a escolha aí diante dos paulistas. Agora, me parece claramente que essa disputa paulista, ela está em segundo lugar, O debate aí foi nacionalizado. Alguns pontos são verdadeiramente importantes, como a questão da segurança pública, é um ponto central nos dois projetos nacionais. As frases de políticos petistas atacando a polícia e pregando leniência com bandidos são recorrentes, não vale nem a pena citar aqui, porque a lista é muito grande. Eu arrisco dizer que o Tarcísio é provavelmente o candidato a governo de Estado mais interessado e preparado no assunto de segurança pública que eu conheço. E olhando esse debate, eu tenho o sentimento que o Haddad já desistiu da disputa em São Paulo e está agora atuando como um cabo eleitoral na disputa nacional. Manda um debate nacionalizado e um debate cordial, Não tivemos muitos ataques entre eles. Tiago, eu arrisco a dizer que é o melhor debate que eu vi em muito tempo. Um debate cordial, respeitoso, com dois candidatos preparados, bem articulados, que apresentaram propostas, fizeram críticas também, mas sem perder o respeito, sem descambar para golpes abaixo da linha da cintura, provando que é possível manter uma polarização, mas uma polarização com cordialidade, com respeito, não só ao outro candidato, mas ao telespectador.
Pensar naquele último debate presidencial que a gente viu no primeiro turno, com a participação do padre que não era padre, do padre falso, e no dia seguinte só debatíamos sobre isso. Não, dessa vez os candidatos decidiram sim nacionalizar. Pergunta Amanda, você já complementa, a gente vai arrumar o seu som, ou o Mota pode fazer mais alguma consideração em relação a esse debate? Eu estava perguntando para a Amanda, não é, Mota? Foi um debate cordial, sem ataques. Para o eleitor isso é mais interessante ou o eleitor quer ver confronto direto entre os candidatos? Eu acho que o eleitor quer ouvir as posições dos candidatos, ele quer saber das ideias, dos projetos. Eu acho que a cordialidade desse debate em São Paulo se deve mais ao fato de que tudo indica que a disputa em São Paulo já está decidida. É praticamente impossível ao Haddad mudar o favoritismo do Tarcísio. Então, quando a disputa já está decidida e o Haddad está concentrado na disputa nacional, convém tanto ao Haddad quanto ao candidato presidencial do PT que o Haddad apareça como fofo, como cavalheiro, né? Isso ajuda a suavizar a imagem de uma campanha que foi tudo menos suave. Quem tiver qualquer dúvida sobre as posições do Haddad pode, por exemplo, olhar os vídeos do discurso de Diadema, em que as palavras usadas, os termos e os ataques foram muito duros. Ô Mota, e esse debate de ontem aquece ainda mais a expectativa para o presidencial? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o mais importante é sempre o contraste de ideias. O eleitor, quando escuta o que os candidatos estão dizendo, ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, ele tem que comparar as ideias e as palavras e as frases do candidato A com o candidato B. A segunda coisa que é muito importante para o eleitor, e eu sei que não é fácil, todo mundo tem vida ocupada, todo mundo tem 1000 tarefas, mas é muito importante o eleitor parar um pouquinho para verificar se o passado do candidato corresponde às coisas que ele está dizendo. Então, muitas vezes, né, o candidato nunca passou nem na mesma calçada de uma igreja na vida dele, e na campanha eleitoral o candidato vai lá, tira uma foto com religiosos, ou vai à missa, comunga, reza. Então o eleitor tem que parar e pensar, ora, será que isso realmente corresponde aos valores reais do candidato? E aí, isso aqui não significa que haja uma posição certa ou errada. Numa democracia, cada um tem direito a fazer as suas escolhas. A escolha religiosa é uma dessas. Ninguém pode ser demonizado, atacado, porque faz uma escolha contra ou a favor. Agora, os políticos podem sim ser criticados pelo cinismo, em campanha defenderem coisas que eles nunca defenderam antes. Amanda? É muito difícil a gente falar sobre a fé de alguém, mas eu acho que nesse debate os candidatos acertaram ao deixar a religião de fora. Afinal de contas, a religião não tem nada a ver com política, não deveria ter nada a ver com política. Eles têm que discutir, sim, propostas para educação, saúde, economia, orçamento, imposto, infraestrutura. E esses temas todos apareceram no debate. Ficou muito clara a estratégia de ambos os candidatos de colarem nos seus padrinhos e principalmente de falar mal do padrinho político do outro. E nesse sentido, Haddad e Tarcísio têm uma semelhança, uma similaridade. Os dois nasceram como postes, entre aspas, de padrinhos políticos muito fortes. O Haddad lá atrás, porque foi ex-ministro da Educação de Lula e depois foi lançado para concorrer à Prefeitura de São Paulo e venceu em 2012, posteriormente derrotado em 2016. E o Tarcísio de Freitas também como ministro bem-sucedido na área de infraestrutura de Bolsonaro, que trocou o domicílio eleitoral, porque o primeiro desejo dele era concorrer ao Senado por Goiás, em que ele seria eleito com facilidade. Foi Bolsonaro que insistiu nessa estratégia de que ele fosse candidato ao governo de São Paulo e deu certo, tanto que ele saiu vitorioso no primeiro turno. Mas eles tentam aumentar a rejeição do padrinho político de outro. Então, ativar ou reativar tanto o antibolsonarismo quanto o antipetismo. Por isso, acho que as palavras mais ditas durante esse debate foram Lula e Bolsonaro. Mesmo assim, refazendo, não sei se todo mundo ouviu o meu primeiro comentário, mas arrisco dizer que foi o melhor debate que eu vi nessa eleição até agora, com propostas firmes, dois candidatos inteligentes, bem articulados, com propostas, com visões de país ou visões de mundo diferentes, mas nada que interfira, tudo dentro das regras do jogo, sem descambar para o desrespeito, sem golpes abaixo
debaixo da linha da cintura, visões de mundo diferentes, mas legítimas, cada um defendendo ali os seus princípios, os seus valores e as suas propostas para diferentes áreas, fazendo críticas ao outro sim, mas críticas com respeito e com cordialidade. Acho que quem ficou acordado até tarde ontem para assistir ao debate, pena que é sempre tão tarde, esse é um erro que as emissoras repetem, mas quem ficou acordado até tarde para assistir ao debate ontem, eu acho que foi dormir com a sensação de que ganhou ou aprendeu alguma coisa.